Olá, boa tarde, amados e queridos irmãos. Aqui quem fala com você é o pastor Giovanni, aqui da cidade de Novo Hamburgo. E nessa tarde eu quero conversar com você, quero transmitir uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas através desta palavra. Quero desejar a todos, nesta tarde, uma tarde maravilhosa, uma tarde abençoada, uma tarde cheia de unção, de poder e de milagres. Que o poder de Deus venha se manifestar na tua vida nessa tarde. Que você seja tocado, você seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Amados, nessa tarde eu quero compartilhar com você. Na verdade, nós queremos começar hoje uma série de estudos, serão 17 estudos a respeito da batalha espiritual. Todos nós enfrentamos batalhas em nossas vidas, todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de dificuldades na doença, na luta, problemas no casamento, problemas na família, problemas no trabalho, e muitas das vezes nós nos deparamos com esses diversos problemas, mas não sabemos aonde procurar a solução ou como resolver esses problemas. E nessa tarde eu quero trazer essa mensagem, uma mensagem para abrir os seus olhos espirituais, para abrir o seu entendimento acerca da verdadeira luta travada que nós estamos enfrentando, a verdadeira batalha que nós estamos enfrentando. Eu quero ler a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 7. Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 7. Você que está aí na tua casa, pega a tua Bíblia, você que pode, você que está com o teu celular, entra na internet, entra aí no seu computador. Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 7. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Tiago, capítulo de número 4, e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Amados e queridos, a primeira lição, nós vamos falar sobre a luta contra as potestades do mal. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que existe um mundo espiritual que, embora não possamos ver, tem uma influência poderosa sobre o mundo físico. E a Bíblia, ela faz referência a anjos e demônios, seres espirituais que agem na terra. Antes da conversão, o homem ele é escravizado pelas forças do mal. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, do versículo 2 ao 3, a respeito dessa batalha, dessa luta que o homem ele enfrenta. Efésios, capítulo 2 e 3. Vamos ler do versículo 2. Do versículo 2 em diante. Diz assim a palavra de Deus: em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Amados e queridos irmãos, antes da conversão do homem, o homem ele é escravizado pelas forças do mal.
mas ele não tem consciência disso. E a partir do momento em que o homem se entrega a Cristo, ele se envolve numa intensa batalha espiritual. O príncipe do império das trevas, de onde nós fomos libertos, ele não se dá por vencido. E daí é onde nós encontramos essas batalhas, é onde nós passamos por essas lutas. Nós não podemos ignorar essas verdades, mas nós temos que enfrentar essa batalha. Mas que arma que nós vamos lutar? Quais são as armas que estão à nossa disposição? Quais são as armas que estão disponíveis para nós? A igreja ela tem a tarefa de avançar sobre o território do inimigo e resgatar as vidas do domínio das trevas. E a arma da igreja é o evangelho. Existem diversas fortalezas do diabo que precisam ser destruídas pela atuação da igreja e do povo de Deus. O alcoolismo, a pornografia, o adultério, a prostituição e o crescente tráfico e uso de drogas e o aumento terrível da violência e tantos outros problemas que nós vivemos no mundo atual são ações demoníacas. O diabo vem atuando para destruir as famílias, as vidas, e a igreja ela precisa se posicionar para vencer essa batalha no dia a dia. Por que nós não devemos ignorar a batalha espiritual? A Bíblia Sagrada ela nos dá ênfase a esse assunto. Segundo as Escrituras, existe uma contínua e intensa batalha entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás, entre a igreja e o inferno. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que essa batalha ela é uma batalha intensa e há uma riqueza na Bíblia de textos que fala sobre essa batalha, que fala sobre essa guerra travada, e nós não podemos de forma alguma ficar de braços cruzados. Nós temos que mostrar às pessoas que estão passando por dificuldades e por lutas que elas são capazes de vencer, que elas são capazes de lutar. Lá em 1 Pedro capítulo 5, e o versículo de número 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então essa batalha não é só a igreja que enfrenta, mas as pessoas que estão lá fora também da igreja enfrenta. A Bíblia diz que Satanás, ele transtornou a vida de Jó. Quando nós lemos lá em Jó capítulo 1, do 12 ao 19, nós vemos Jó passando por muitas lutas causadas por Satanás, por esse demônio. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Quando nós lemos nos evangelhos relatos sobre a ação do diabo, amados e queridos, isso nos impressiona. Nós vemos ali o gadareno, aquele homem, a Bíblia diz que ele estava amarrado em correntes e era possuído por legiões de demônios. E a Bíblia diz que aquele jovem era jogado na água, no fogo. Nós vemos uma outra mulher também, lá em Lucas capítulo 8, Maria Madalena, ela foi liberta de 7 demônios. Espíritos de enfermidades, nós vemos também na Bíblia. Mais à frente, lá em Atos capítulo 5, nós vemos Ananias e Safira, que foram enganados por Satanás para que mentisse ao apóstolo Pedro. Para ludibriar o homem, Satanás ele se transforma até em anjo de luz. E os seus ministros são capazes de mascararem como ministros de justiça. Quando nós vemos o contexto cultural e religioso do país em que vivemos, o nosso país chamado Brasil, nós vemos uma forte razão para não ignorarmos essa batalha espiritual. O Brasil é considerado hoje o maior país espírita do mundo, com aproximadamente 5.500 centros espalhados pelo território nacional. Amados, a igreja ela deve despertar nesses últimos dias
A igreja, ela deve despertar, o cristão deve despertar para a realidade da batalha espiritual e se preparar para vencer essa batalha. Amados, eu quero nessa noite aqui trazer, essa tarde, trazer para você aqui algumas estratégias do inimigo e como desfazer essa estratégia. Em primeiro lugar, nós temos que conhecer o inimigo. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, fala de uma hierarquia no reino das trevas. Ou seja, principados são chefes ou líderes da maldade. Os dominadores são espíritos malignos e as potestades são o que tem poder para governar. Todos promovem males na terra. Então nós vemos que o reino de Satanás é organizado. Satanás, o adversário, o nosso adversário, eles são muito organizados. Estes principados que nós falamos aqui são dominadores e potestades do mal que procuram levar o homem à desobediência, à insubmissão, tornam as pessoas irreverentes, insubordinadas no seu comportamento, na sua maneira de viver. Amados, esses espíritos malignos atuam também como agitadores da consciência do homem e da mulher, fazendo com que essas pessoas tenham sentimentos de culpa e que esses sentimentos sejam cada vez mais intensos. Esses seres invisíveis da maldade também são acusadores. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos um claro exemplo lá em Jó capítulo 1, do 1 ao 12, quando o diabo fica questionando a respeito da integridade e da justiça de Jó. A busca exagerada e detalhista e obcecada de justiça é também diabólica, e é por isso que nós temos que ter cuidado com o exagero do legalismo, do legalista. Amados, nós temos que conhecer e tomar posse das armas espirituais que estão ao nosso dispor, que estão reservadas e preparadas para nós vencermos a batalha espiritual. Amados, nós olhamos para o nosso país, para os dias de hoje, e nós vemos o crescente avanço do esoterismo no nosso país. Satanás tem atuado em nosso país e tem sido intensa a sua atuação. De variadas maneiras, Satanás tem se revelado através da massa humana que corre atrás da astrologia e de toda sorte de adivinhação. Consulta aos mortos, crenças em duendes, gnomos e em todo tipo de superstições e idolatrias, fazendo disso uma religião. E esses fatos e tantos outros demonstram quanto parte a nossa sociedade em encontro com o mundo espiritual, o quanto a nossa sociedade está enferma, está doente, e Satanás tem sido bem sucedido porque ele tem enganado muitas pessoas. Amados, o jornal O Globo, no dia 22/3/1993, registrou que em Brasília existiam 2.563 casas de candomblé e umbanda. Muitos políticos estão sempre em busca de ajuda de orixás. Segundo um informativo da revista Veja, durante a gestão do presidente Fernando Collor, muitos animais foram sacrificados em rituais satânicos ali naquele lugar. E de lá para cá muitos anos se passaram e isso tem crescido cada dia mais. Esses demônios são espíritos mentirosos que têm atuado na vida de pessoas. Lá em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 20 ao 22, nós vemos os demônios, eles são apresentados como espíritos mentirosos na boca de falsos profetas. Por isso, a igreja tem tido muito cuidado com o dom de profecia. Oséias, capítulo 4, versículo 12, fala desses espíritos como que podemos observar espíritos de prostituição, de engano. E a Bíblia diz que Israel naqueles dias estava envolvida por esses espíritos malignos. Quando nós lemos a Bíblia em Salmo 56, nós vemos Davi fugindo de Saul, e a Bíblia diz que lá ele foi preso pelos filisteus, e a Bíblia diz que ele foi perante o rei Aquis,
e fingiu-se de louco para não ser morto. Satanás usou agentes invisíveis, homens inimigos, para oprimir Davi. Mas, na verdade, isso refletia uma batalha travada no reino espiritual. Em meio de principados e potestades, havia um interesse muito grande por parte de Satanás no sentido de impor a Davi todo tipo de derrota para evitar que ele assumisse o poder político de Israel, porque Davi era escolhido por Deus, porque Deus tinha um plano na vida de Davi. E hoje Satanás e os demônios tentam de todas as formas impedir o avanço do crescimento do evangelho. Satanás tenta impedir você de ser abençoado. Satanás tenta impedir você de receber os milagres, de receber a cura, a libertação. E é por isso, amados e queridos, que nós temos que buscar revestimento de Deus. Nós vamos falar agora aqui sobre as armas que estão ao nosso dispor, armas ofensivas que estão ao dispor da igreja, que estão ao nosso dispor para lutarmos contra os principados e potestades. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 9. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 9. Eu quero ler juntamente com você esse texto. Amados e queridos, nós temos uma arma potente para lutarmos contra os demônios, contra os nossos inimigos. E essa arma é o nome de Jesus. É a arma mais poderosa contra o inimigo. Ele tem autoridade sobre os seres angelicais, sobre os homens, sobre os demônios. Jesus está acima de todo principado e potestade. Diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é um nome que tem poder, é um nome que tem todo o domínio. Jesus está acima de todo principado e potestade e de todo domínio maligno. Outra arma poderosa chama-se oração. Esta é a arma que nos coloca em contato direto com o mundo espiritual. A oração, ela nos fortalece, ela nos capacita para que nós possamos lutar contra o inimigo, contra o nosso adversário. Marcos capítulo de número 3 e o versículo de número 23 ao 29, diz assim a palavra de Deus: então Jesus lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Versículo 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado do pecado eterno. No versículo 26 diz: e se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e dali levar os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Então a Bíblia aqui vem dizendo que Jesus, ele disse que Satanás não tinha poder para repreender Satanás. Satanás não tem poder
para repreender ele mesmo. Mas o nome de Jesus tem poder. E para nós entrarmos no território do inimigo, nós só entramos por meio da oração. Por meio da oração é que nós entramos no território do nosso adversário. E nós conseguimos tirar aqueles que estão presos em correntes, aqueles que estão algemados do mundo espiritual. Então, nós temos duas armas que são ofensivas, que nós conseguimos combater Satanás: o nome de Jesus e a oração. Mas nós também temos armas que são para a nossa proteção, que são defensivas. O Senhor Jesus, ele equipou a sua igreja com uma armadura sobrenatural, para que ele e a sua igreja exerça domínio sobre o reino da maldade e resista às suas forças, a fim de sair para a guerra sã e salva, e salvar aqueles que estão presos sob o domínio do adversário e da maldade. A primeira arma que nós vemos chama-se capacete da salvação. Está registrado lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 e o versículo de número 18. Efésios capítulo 6 e o versículo de número 18 diz assim a palavra do nosso Senhor: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Um versículo antes diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós vamos lendo e nós vamos vendo no versículo 13 dizendo: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos e setas inflamadas do maligno. Amados, nós vemos aqui algumas armaduras que o Senhor ele falou para nós por intermédio de Paulo. Capacete. Paulo fez esta peça representar a salvação, possivelmente referindo-se lá no livro de Isaías, capítulo 59, 17, que diz que a salvação protege o homem em Cristo de ser desintegrado sobre os efeitos condenadores do pecado. Nós vemos outro instrumento chamado cinto da verdade, porque a verdade é Jesus. O cristão deverá estar inteiramente ligado a Ele numa comunhão perfeita. Esta armadura significa que o cristão se reveste do Senhor Jesus, assumindo a natureza moral de Cristo, ou seja, aquele que andava e vivia uma vida de mentira, agora viverá uma vida de obediência e de retidão na presença do Senhor. A couraça da justiça é outro instrumento. O crente está revestido da justiça de Deus. Então, a sua culpa foi levada por todos nós lá na cruz do Calvário. E nós hoje não somos mais condenados com o mundo e com o pecado. Somos libertos por Cristo Jesus. Fica aí para você Romanos 13, capítulo 13, o versículo do 12 ao 14, Efésios capítulo 4 ao 24. Aqui também fala sobre pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Significa o estabelecimento de um alicerce espiritual e firme. Quando nós somos calçados com a prontidão e disposição para levarmos o evangelho, para pregarmos a palavra de Deus,
nós somos calçados, nós somos calgados com esse calçado e aparecem os pés daqueles que cruzam deserto, terrenos montanhosos, levando boas novas de paz. Os nossos pés são protegidos. Nós estamos caminhando, levando a palavra, levando a semente, levando o evangelho para a salvação, para a mudança de vidas de pessoas. Nessa tarde, esse é o nosso primeiro estudo que nós trouxemos para você, que você possa meditar profundamente lá em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20, pois a nossa luta é contra as potestades do mal e os principados e potestades do mal, contra Satanás e os demônios. Existe uma batalha travada, existe uma luta travada. E eu gostaria de me aprofundar mais ainda nesse estudo, nessa tarde, para que nós possamos reconhecer o nosso inimigo e reconhecer também o exército do nosso inimigo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Nós vimos agora há pouco que nós estamos envolvidos em uma intensa batalha e precisamos conhecer bem quem é o nosso grande adversário e quais são as suas estratégias, quais são as estratégias por ele utilizada. Amados e queridos, nós vamos ver agora como que ele organiza e age com o seu exército para destruir o homem, para destruir a mulher. Quem é Satanás? Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15, fala a respeito de quem ele é. A palavra Satã é de origem hebraica e significa adversário. O termo diabo, porém, é de origem grega e significa acusador. Como eu disse agora há pouco, ele é acusador, ele é enganador. E essas duas palavras revelam o terrível caráter do nosso grande inimigo. Esse é o líder dos demônios. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 22, fala que ele é o líder, que ele lidera esse grande exército. Embora Satanás seja conhecido como dragão, antiga serpente, diabo e Satanás, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, relata e o chamam assim, como sendo um ser do mal e das trevas. Ele teve a sua origem no reino de luz. O nome do atual anjo rebelde era Lucifer, que significa portador da luz. Em uma tradução melhor, o verbo usado lá em Isaías diz que ele era brilhante, era uma estrela brilhante. E essa passagem de Isaías 14, 12 faz um paralelo com o Novo Testamento, Lucas 10 e 18, e Apocalipse capítulo 9, do 1 ao 12, levando muitas pessoas que estudam a Bíblia a aplicarem esse título a Satanás. Ele é mencionado na Bíblia como o originador do pecado. O diabo, ele geralmente é representado na tradição popular como um ser que é meio homem e meio cabra, de orelhas pontudas, chifres, asas, braços, e com a ponta e cauda e as patas, talvez, como de animais. Para não enunciar o nome e a superstição popular, muitos substituem ele como um bicho, como um cão, coisa ruim, e colocam vários nomes em Satanás. Mas para nós não ficarmos com as superstições, é que nós estamos aqui estudando, acompanhando a palavra de Deus. Nós precisamos entender quem ele é de verdade. O profeta Ezequiel,
lá em Ezequiel capítulo 28, repreende severamente o orgulho de um rei chamado Tiro. Mas, em certa altura da profecia, ele faz referências sobre-humanas, visando outra pessoa que estaria por trás do rei Tiro. E essa pessoa especificamente seria um ser. E esse ser, Satanás. E é nesse texto que Deus, através de Ezequiel, revela ao homem, nos versos 12 e 19, a perfeição e a sabedoria e a beleza original desse querubim que se tornou no diabo. E ali também declara a Bíblia o seu julgamento. O que induziu uma criatura tão bela e perfeita a se tornar uma apostata, a se tornar alguém mau, orgulhoso, soberbo? Isaías capítulo fala, em Isaías a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele tem um nome que está acima de todos os nomes, que antes que houvesse dia ele era e não há quem possa escapar de suas mãos, e operando ele quem impedirá. Porém, Ezequiel, nós vemos aqui uma violenta oposição desse anjo a Deus. No versículo 14 e 13 diz assim: subirei ao céu. Então nós vemos aqui o desejo dele de dominar a moradia divina. Versículo 14 e 13 também mostra Satanás se exaltando, dizendo: subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Ele tinha o desejo de dominar todos os seres angelicais. Outra característica que ele apresentou foi uma sede imensa de poder. No monte da congregação me assentarei e nas extremidades do norte. O norte, na literatura dos tempos de Isaías, significava morada dos deuses. Mas não é o céu dos céus, e sim o universo onde Lucifer desejou o domínio do universo. Ele desejou também glórias. Subirei acima das mais altas nuvens. Nós percebemos aqui que nuvem está intimamente ligado à glória de Deus. Lucifer desejou a glória que só pertence ao seu Criador. Lucifer também tinha mania de grandeza. Serei semelhante ao Altíssimo. Amados, então nós vemos aqui que os maiores erros de Satanás, os erros satânicos foram motivados pela sua extrema vaidade. A meta final de Lucifer era ser semelhante ao Altíssimo. E nesses nossos dias, dominados pela sede do poder e projeção de riqueza e glória, Satanás usa a vaidade como um de seus pecados prediletos para exercer o seu domínio sobre todas as pessoas. Mas nós vemos na Bíblia, amados e queridos irmãos, que Satanás ele não age sozinho. Apocalipse capítulo 12 nos revela que os demônios, eles existem e Satanás é o seu líder. Satanás não está sozinho em seu domínio nas trevas. Ele é o líder de um exército onde ele tem os seus renegados. Embora sejam criaturas de Deus, não foram criados como anjos maus. O que aconteceu foi que eles não mantiveram a condição original que o Criador lhes concedeu. Porém, eles caíram do estado em que haviam sido criados. Alguns demônios estão confinados e outros estão ativos no mundo. E nós vemos que, para nós entendermos essas deidades, esses demônios, eles foram adorados até mesmo por Israel no Antigo Testamento. Eles não eram verdadeiros deuses, mas na realidade eram demônios. E o apóstolo Paulo fala
a respeito dos ídolos que representavam esses demônios. Esses demônios causam danos físicos. Eles podem possuir o corpo de homens e animais. E é o que se chama de possessão demoníaca. Esses demônios, eles se opõem a Deus. O Novo Testamento deixa claro que os demônios são seres espirituais que têm prazer em se opor a Deus e combater a sua obra. Eles buscam frustrar os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo ensina que eles desejam impor o seu próprio sistema e a sua doutrina. Mas nós vemos na Bíblia também que Satanás ele foi derrotado. Ele foi derrotado e todo cristão vive entre o já e o ainda não. O que quer dizer isso? Por um lado, já somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e já vencemos Satanás. Mas ainda não estamos totalmente livres dos seus ataques. Esse é o período mais perigoso de toda a batalha espiritual. O cristão é o combatente que vive exatamente nesse período. A batalha decisiva foi travada e ganha lá no Calvário quando Jesus Cristo morreu na cruz. Mas daí até o final de toda a guerra ocorre um intervalo em que o cristão tem que mostrar sua firmeza e confiança na palavra e permanecer firme. Nós temos que se lembrar sempre: o inimigo está vencido. Ele se opõe ao Evangelho. Ele cega e engana, ele aflige. Ele tenta o povo de Deus. Mas Jesus já o venceu lá na cruz. Nós temos que entender que o inimigo é limitado. Ele não é onipotente, onipresente, nem onisciente. Esses atributos são unicamente do nosso Deus. O nosso Deus tem poder no céu, na terra. O nosso Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Nós temos que entender que contra Satanás a vitória no sangue de Jesus. Então você deve, portanto, assumir sua posição de guerreiro e expulsar toda a influência negativa, toda a influência de Satanás de sua vida. A armadura de Deus mantém o crente firme contra as ciladas do diabo. E lhes dá condições de vencer toda essa batalha. Mas nós vemos que hoje a igreja ela vive no tempo do fim. O ocultismo aumenta. O satanismo já não é uma adoração secreta do diabo. O mal ronda a cidade, mas o crente não está sozinho. Vive e acredita em um Deus todo-poderoso, que em breve voltará para levar a sua igreja. O crente em Jesus sabe que todo o poder emana somente da mão do Senhor, da mão de um Deus de glória. O grande Rei Jesus, ele reveste o cristão com a armadura divina e protege a sua igreja. Eu quero perguntar para você nessa noite, nesta tarde, nesta manhã, não sei que horas você vai ouvir esta mensagem. Você faz parte desse exército de Cristo, o exército combatente, o exército espiritual, o exército físico que batalha contra Satanás e os seus demônios. Eu convido você a fazer parte desse exército. Nesse exército nós temos o nosso general, que se chama Jesus Cristo. Ele peleja pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E nessa tarde nós vamos orar por você, nós vamos entrar em guerra para vencermos Satanás e os seus demônios. Eu gostaria que você agora compartilhasse esse vídeo, essa live, com pessoas que precisam conhecer mais das lutas e das batalhas que estão passando. Pessoas que foram no médico e não encontraram uma cura para suas doenças. Pessoas que estão depressivas, trancadas dentro de um quarto. Pessoas que tomam remédios controlados. Pessoas que estão enfermas, doentes e precisam de uma palavra de Deus. Precisam ser alcançados pela glória de Deus. Eu quero orar por você nessa tarde.
E o meu Deus, o Deus que cura paralíticos, o Deus que cura cancerosos, o Deus que liberta os oprimidos, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai entrar na tua casa nessa tarde e Ele vai fazer um milagre na tua vida. Aonde você estiver neste momento, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Se você está passando por lutas, por provações, eu quero dizer para você que tem um Deus que conhece o teu interior. Tem um Deus que conhece a tua história, que conhece a tua vida. Ele sabe as suas lágrimas, a sua dor, os seus problemas, Ele conhece. E nessa tarde, o meu Deus, Ele vai abrir as portas para você que estão fechadas. Ele vai entrar com providência na tua família, no teu lar, na tua casa. Esses espíritos malignos que têm te perseguido vão cair por terra hoje, pelo poder e autoridade que há no nome do nosso Jesus. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a provisão de Deus vai chegar. Em nome de Jesus, a vitória de Deus vai chegar. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus te tocando nessa tarde. Sinta a glória de Deus tocando você nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu me coloco diante da tua presença. Eu apresento a ti, ó meu Deus, a vida desse homem, a vida dessa mulher. Senhor meu Deus e meu Pai, visita agora, Senhor meu Deus, esta família. Visita agora, Senhor, esta mulher, esse homem. Visita este casamento. Ó Deus de Israel, Tu és o Deus que tem poder. Quebra todo laço de morte nesta tarde. Eu repreendo toda maldição. Eu repreendo toda a fúria do adversário contra este homem, essa mulher, esta família. Só o Senhor pode fazer milagres. Só o Senhor pode fazer maravilha. Pai, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, vai visitando, Senhor meu Pai, neste momento, Senhor, a mente, o coração, com Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, alcança esta vida nessa tarde. Pai, nós estamos em oração neste momento, nós estamos clamando neste momento, Senhor. Só o Senhor pode operar maravilhas, só o Senhor pode operar milagres, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode salvar. Então, Senhor, alcança, Senhor meu Deus, estas vidas nesta tarde, Senhor. Pai querido, Pai amado, muda, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher. Eu repreendo todo o espírito de morte, todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de doença, cai por terra agora no nome de Jesus Cristo. Seja quebrada agora toda maldição, toda obra do adversário que seja desfeita. Senhor, traz alegria para esta vida, para esta casa. Senhor, alcança neste momento a Maria Aparecida da Silva dos Santos. Pai querido, em nome de Jesus, entra, Senhor, na vida dela neste momento. Pai, eu coloco, Senhor meu Deus, Senhor, cada pedido aqui de oração na Tua presença neste momento. Pai querido, Pai amado, cada vida, cada pessoa, Senhor, que entrou nesta tarde, que acompanhou um pedaço desse estudo, alcança neste momento, ó meu Deus. Entra com providência. Abre, Senhor meu Deus, a janela dos céus lá na casa, no lar. Alcança, Senhor, aqueles que estão ouvindo aqui no Brasil, aqueles que estão ouvindo fora, no exterior. Que a Tua mão poderosa possa alcançar estas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a Ti nessa tarde. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado e querido irmão, você aqui de Novo Hamburgo, quero convidar você a participar conosco nessa sexta-feira de um grande culto de libertação, curas e milagre. Aqui na nossa igreja, na Rua Floradora, número 10. Venha receber a oração da fé. E eu tenho certeza que se você estiver enfermo, você vai ser curado. Deus vai curar você, Deus vai arrancar esse mal da tua vida.
Deus vai libertar você. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, nós estaremos conversando com os amados irmãos. Você que precisou de oração, que nós oramos, eu vou deixar o número do nosso telefone para você entrar em contato conosco. Você que queira conversar, queira falar conosco, precisa de uma palavra de Deus, o número do nosso telefone é 51997124147. Entre em contato conosco e nós estaremos conversando, orando por você, e a mão de Deus vai alcançar a tua vida e Deus vai curar você. Deus abençoe você e a tua família nesta tarde, e até amanhã às 14 horas, em nome de Jesus.